Hoje temos o prazer de receber Beatriz Adeodata Alves de Souza, professora efetiva da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, onde também se doutorou em artes cênicas, com a tese intitulada Dança como forma de material de pensamento, tessituras entre fazer e saber. Ela é membro do grupo de pesquisa Corpo Lumen, Redes de Estudos de Corpo, Imaginação e Criação em Dança da UFBA, no qual desenvolve projetos de pesquisa e extensão abordando os entrelaçamentos da dança com a somática. Atuou como bailarina em grupos como o Grupo de Dança Contemporânea da UFBA e Tranchan Companhia de Dança, e em diversos projetos independentes. Tem formação no método Pilates e no método Gyrotonic. A área de concentração de suas pesquisas engloba as interações dança e somática, os estudos da cognição implicados em processos de experimentação em dança e a prática como pesquisa. Bem-vinda, Beatriz. Prazer recebê-la aqui hoje. Então, gente, bom dia. Quem puder lá, quem puder ir abrindo as câmeras é bom. Eu vou olhando para as carinhas assim, a gente vai se sentindo mais perto. Eu sou Beatriz Adeodato, queria agradecer o convite, né, que a Alba me fez e Valéria também. Estou conhecendo Valéria agora. A Alba é uma parceira querida aí de umas viagens que a gente já, já navegou juntas e com estudos e temáticas comuns que nos interessam, né, Alba? Fiquei muito feliz com esse convite, assim, eu acho que, apesar que a gente já caminhou bastante e estamos, nós artistas, né, de uma forma geral, e professores e estudiosos, no meu caso da dança, mas vou falar das artes de uma forma geral, pelo Brasil, mas ainda somos poucos dentro de um espaço de, né, de pós-graduação, de um estudo acadêmico, somos poucos e a gente poder colaborar com o fortalecimento aí desse campo, eu acho que é muito bom, é muito rico, é muito potente. Então, fico muito feliz, tá, de ter sido convidada e poder estar aqui fazendo essa partilha com vocês, né? Quanto mais É uma grande honra, prazer e essa sua generosidade imensa que eu pude vivenciar durante a pandemia, Bia, dando aulas semanais e gratuitas de giroquineses. E não só você compartilhou um conteúdo que foi fantástico, mas a sua atitude inicial, porque logo que começou a pandemia, você nos contou que pensou: "O que eu posso compartilhar, o que eu posso oferecer nesse momento de distanciamento social?". E um momento em que estava todo mundo querendo receber alguma coisa, você preocupada em doar. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter vindo. eu recebi muito também, fiquei até emocionada. Obrigada pela sua fala, Alba. Mas assim, eu recebi muito e a gente, sei lá, desdobrou, né? Foram ações que se desdobraram assim, em tantas coisas, como essa, por exemplo, que a gente está aqui agora, né? Então, acho que é sempre assim, a gente dá e recebe. Muito feliz mesmo, né? Quando o Alba me convidou, me falou um pouco, né, dessa turma, dessa parceria da UFMG com o IFG, né, mestrado e doutorados acadêmicos. Então, eu também sou professora, né? Eu sou professora, sou bailarina, sou professora na Escola de Dança da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, onde eu me formei, assim, falo que eu sou meio filha, sou filha mesmo dessa casa, né? Sinto, assim, esse pertencimento com orgulho, porque me formei lá, meu mestrado foi lá, e o meu doutorado foi em artes cênicas, né? Que é uma escola de dança com a escola de teatro. E quando o Alba me chamou assim para trazer também um pouco dessa coisa da experimentação e de uma prática, né, somática, esse é bastante o campo que eu venho estudando realmente há muitos anos, né? E também hoje sou professora do mestrado profissional. A gente tem mestrado e doutorados acadêmicos na escola e também tem um mestrado profissional. Hoje eu sou professora do mestrado profissional, onde eu dou os componentes, inclusive no próximo semestre
estarei ministrando esse componente de dança e somática. Então, assim, e partilhar um pouco do meu percurso também, dessa ideia de investigar artes, né? E aí pensando tanto em temáticas como em metodologias, em questões conceituais, é sempre um grande prazer, uma grande troca, né? Então, sei que estou aqui para trazer algo para propor para vocês, para convidar vocês, mas ao mesmo tempo é um espaço de troca onde também eu sei que sairei alimentada e com outras informações e ideias, aprendendo também com todos juntos, né? Todos e todas. Então, assim, se quiserem me perguntar alguma coisa, estou aberta. E eu queria falar assim, mais ou menos o que eu pensei, né, para hoje, para a gente tá nesse momento que a gente vai estar junto aqui nessas 2 horas, né? Então, eu conversando muito com a Alba, assim, a gente foi trocando, né, umas ideias e eu estruturei uma ideia que a Alba também achou que podia ser bacana, mas que eu trago aqui para vocês, se tiverem também alguma outra sugestão, que é a gente fazer uma prática. Para mim é sempre importante, assim, esse lugar da prática, porque é o modo que eu penso, inclusive, que nós construímos nosso conhecimento, né? Seja nosso conhecimento de criação, seja que não estão apartados. Nosso conhecimento de criação em processos criativos, seja em processos mais pedagógicos, né? Assim, eu sinto mesmo que é o campo da experiência. Então, para mim, é muito difícil, até, claro, que a gente está no nível da pós-graduação, da gente elaborar e, às vezes, formular conceitos, perguntas, ideias, né? Mas se isso não está implicado, né, no fazer. E, às vezes, é o próprio fazer que dá conta de falar tudo, e, às vezes, não. Mas, sem o fazer, eu sinto que está sempre faltando alguma coisa para mim. Então, a minha sugestão é a gente começar com uma prática, e como a gente tem 2 horas, né, eu pensei nessa primeira hora a gente ocupar com alguns processos que vão acontecer de uma forma encadeada, né, nessa prática, nesse convite que eu vou fazer a vocês. E num segundo momento, nessa segunda hora, seria um espaço mais de conversa mesmo, de partilha, né? Eu sugeri 2 experimentos, que foram os experimentos que eu fiz no meu doutorado, sugeri alguns capítulos da minha tese. E aí, assim, fica um espaço que a gente pode fazer um espaço de perguntas e respostas, a gente pode fazer uma grande conversa, também pode ter um pouco de relato, assim, de fazer essas conexões, como o modo como a tese foi sendo constituída e a pesquisa foi desenvolvida, né? Eu fico pensando, assim, que tem alguns pilares interessantes da conversa, mas que também pode transitar por outros lugares, assim. Eu fico pensando que tem uma conversa que pode circular em torno da metodologia de pesquisa, né? Fico achando que esse é um tema, assim, que sempre esbarra todo mundo que vai desenvolver uma pesquisa em artes, assim, essa dicotomia, às vezes, que a gente, pelo menos foi uma inquietação que me povoou muito, assim, essa dicotomia entre os nossos fazeres e o que a gente consegue ir sistematizando, ou até o que a gente vai tendo de uma referência e bibliografia mais tradicional mesmo em metodologias de pesquisa. Então, penso que isso é uma coisa que pode ser interessante. A própria somática enquanto conceito, né, enquanto campo de prática, mas enquanto conceito para as pesquisas, de uma forma geral. O processo de elaboração dos experimentos, se isso for uma coisa que interessa. E uma coisa que foi bem, assim, virou um capítulo, que foi até um capítulo que eu sugeri para vocês, que é o capítulo da sinestesia, que trabalhar um pouco com essa forma de percepção mesmo, que nós temos, né, um sistema perceptivo, que eu acho que tanto está muito entrelaçado com a somática, como com a experiência, com a metodologia da prática, né, como pesquisa. Enfim, só para pontuar algumas temáticas que me ocorrem, que possam ser interessantes da gente aprofundar, mas que também fica aí a critério dos interesses e das ideias que emergirem no processo, né? Meu primeiro momento, né, é assim, eu pedi até para a Alba para pedir para vocês um material, mas a gente não vai começar imediatamente com ele, tá? É já que a gente vai entrar nele, o que vocês tiverem, tá? De malha ou de um tecido mais
mais elástico, mais tensionável, pode ser até uma peça de roupa. Então, para ficar bem fácil, deixa ele aí do ladinho. Eu queria começar, essa minha tela aqui, eu tô até no chão, mas essa minha tela fica meio assim, mas eu vou mostrar para vocês possibilidades. Eu pensei em trazer a malha, tá? Assim como essa prática que a gente vai começar, que é um trabalho assim da gente acordar a percepção. Então, assim, um pouco um trabalho que a gente chama de somatização, né, ou sensibilização do nosso tecido miofacial, né, o tecido conjuntivo, o tecido miofacial. E isso vai desencadear aí as nossas experiências, né? Eu fiz essa escolha porque foi uma experiência que marcou muito no processo do doutorado e que, inclusive, culminou na produção dos 2 experimentos que eu disponibilizei para vocês. Então, a gente vai começar com uma sensibilização bem sutil para ir tomando mais corpo e mais vigor dessa, eu falo assim, dessa malha, né? A gente vai começar com uma sensibilização mais dessa parte profunda e anterior do corpo, dessa malha anterior do corpo. E aí eu queria que vocês tentassem encontrar aí perto de vocês, tanto eu posso usar algum objeto que dê um certo volume que eu vou usar embaixo do meu sacro, tá? Então pode ser assim, ó, aqui eu tô com um tapetinho de yoga enrolado, que ele fica num tamanho bem bom. Ou posso usar uma toalha, por exemplo, uma toalha de banho maior, que eu posso dobrar ela, né, em várias, fica meio retangularzinha assim, eu posso dobrar ela várias vezes. Uma outra coisa que eu tenho aqui que é mais específica, mas não precisa ter isso, é esses rolinhos que a gente faz aula, ó, é um meio rolo de isopor. Se você também tem um pequenininho, tipo aqueles macarrões de piscina, o macarrão ele é muito fofo demais. Ele cede todo. Então é bom que ele tenha alguma resistência, alguma estrutura um pouquinho mais firme para poder dar mesmo essa sensação de elevar um pouco a sua pelve. Deixa eu ver até se eu vou baixar aqui bem minha tela. Eu sei que eu tô com esse efeito que eu não tirei a tempo, que é esse efeito de ficar meio esfumaçada a tela. Vou botar meu tapete aqui. E horas eu vou levantar para dar uma olhada em vocês e hora eu vou deitar, não para vocês olharem o que eu estou fazendo, tá? Eu vou conduzir tudo pela voz e vai fazendo do jeito que vocês vão sentindo, mas quando eu me engajo no fazer, às vezes eu sinto que as imagens e as propostas vão aparecendo de forma mais fluida. Mas eu vou dar uma referência mais ou menos onde vocês vão apoiar, porque vocês vão deitar de barriga para cima no chão e vão colocar esse objeto que vocês encontraram embaixo do sacro. E aí eu vou dar algumas pistas, tá? Mais ou menos aqui, ó, se eu ficar de lado para a câmera, mais ou menos no meio do sacro. Mas qual é a pista para você saber se você está com o objeto no lugar certo? E depende do objeto, depende da sua constituição física, dos tamanhos do seu tronco em relação às suas pernas. Quando você tiver o objeto embaixo do seu sacro, você vai querer ter uma sensação de suporte no sacro e de um certo suporte do seu púbis para cima. Se o objeto estiver muito para cima do seu sacro, mais perto da lombar, provavelmente o seu púbis vai cair um pouco para o chão e vai aumentar a curva da sua lombar. E, na verdade, você quer que afaste, abra um pouquinho, tracione um pouquinho a curva da sua lombar e que você continue sentindo uma certa sustentação do seu púbis para cima e do peso das vísceras abdominais para o chão, na outra direção, na direção oposta do púbis. Ficou confuso ou deu para entender? Tudo falado. Tudo falado. Eu acho que agora é experienciar, né? E Vamos puxando. experienciar. Bota a câmera aí para vocês, que eu vou olhando para ver se eu vou vendo as posições. Nossos desafios das aulas remotas, mas vai dar certo. Então, aí agora a gente vai fazer assim, vou começar a trabalhar tudo de um lado, depois a gente vai dar uma comparada entre um lado e o outro, tá? Como uma estratégia mesmo, para a gente ter uma percepção aí mais aguçada.
e depois a gente volta para o segundo lado, tá? Maíra, me parece bem, tá confortável, Maíra? Isso, isso, boa estratégia, Alana. Vê se você também tá bem apoiadinha no lugar que o seu sacro. Tem um amigo aí que quer fazer junto, né, minha gente? Aí, então vamos lá. Eu vou aqui com vocês. Qualquer dúvida, abre o microfone e fala comigo, tá, minha gente? Sem pudor. Temos aí o nosso objeto embaixo do sacro. Vou falar uma perna só para ser mais fácil de se eu falar esquerda, direita e não confundir, tá? Mas vocês podem começar com qualquer uma. Traz a perna direita para perto do peito e a gente vai manter ela sustentando com as mãos próxima do peito todo o tempo, tá? Só como um mecanismo de estabilização, que você sinta um pouco mais esse peso, né, nos órgãos do abdômen, querendo pesar para o lado de cima do suporte, tracionando um pouco a curvatura da lombar. A perna que está no chão, que é no caso a esquerda, você vai começar a escorregar ela. Inclusive, você pode fazer um pouco de vai e vem, de estica e dobra, até você ir pouco a pouco esticando ela completamente. Vai percebendo se quando você vai fazendo esse estica e dobra, arrastando pelo chão, você já começa a sentir um pouco de tracionamento, né, de estiramento nessa face anterior da perna, da coxa, da virilha. Vai tentando seguir mesmo a minha condução pela voz. Se também não sair totalmente, tudo entendido perfeitamente, não tem problema. Vai entrando no seu modo aí de experimentação, sintonização com o seu corpo. É um convite mesmo para experienciar esse tecido, né? E essas estruturas da nossa miofáscia, das continuidades miofaciais que às vezes fazem conectar pontos muito distintos do corpo. Se você chegou com a perna esticada, começou a sentir um pouquinho de estiramento nessa face anterior da coxa, da virilha, já é uma sinalização que já começamos a estirar essa malha anterior profunda. E aí a gente vai arrastar o pé no chão, vai trazer a coxa esquerda para o peito, desapoia do chão, leva a perna lá para cima no céu, brinca um pouquinho com o pé, fazendo flex ponta, pode ser que você sinta um pouco desse estiramento agora na face posterior da perna, uma massagem. Vai descendo agora a perna como uma seta lá para longe, desce, vai chegando lá no chão de novo, calcanhar no chão, a perna direita segue próxima do peito, brinca um pouquinho lá com o pé, balança um pouquinho a perna para lá e para cá, vai sentindo maleabilizar essa face anterior da coxa, da virilha, às vezes um pouco do início do abdômen. Arrasta o pé no chão, traz a coxa para o peito, estica a perna lá para cima, faz um pouquinho de flex ponta, maleabilizando agora a malha posterior. Mantém esse pé empurrando esse calcanhar para longe, vai descendo a perna, como uma seta, desce em direção ao chão. Sente espreguiçar a face anterior da coxa. Se puder, posicione o calcanhar no chão. E sente esse estiramento nessa face profunda. Mais uma vez, coxa para o peito. Estica a perna lá para cima. E faz um ponta flex. Circula o pé se quiser um pouco. Isso, deixa o joelho direito próximo do peito e vai descendo a perna esquerda como uma seta, lá para baixo. E agora que chegou lá embaixo, usando ainda essa perna como uma seta, faz mini círculos, como se você quisesse arrastar o seu pé no chão e mobilizar mesmo a coxa femoral. Então, massageia, circula. Inverte a direção do movimento, mobiliza, circulando na outra direção. E agora dá uma pausa, tenta encostar o seu calcanhar esquerdo no chão, tenta puxar o seu joelho direito para cima
Sente esse espaço da coxa, da virilha, do abdômen, do ventre. E agora, mesmo lado, eu estou com a perna esquerda embaixo, espreguiço agora meu braço esquerdo para cima. Espreguiço, como se eu quisesse espreguiçar mesmo toda a face profunda do lado esquerdo, minha malha profunda do lado esquerdo. Espreguiço, espreguiço, espreguiço. E relaxa. Abraça um pouquinho os dois joelhos. Balança um pouquinho as pernas e a pelve para um lado e para o outro. Como se estivesse mesmo sentindo uma massagem nessa lombosacra. E a gente vai descer do rolo ou do apoio que você tem aí, porque eu quero comparar as sensações de um lado e de outro. Então, se quiser, daí mesmo com sua perna flexionada, põe a mão no seu apoio, no seu suporte, empurra ele para longe, fazendo o seu bumbum, o seu sacro escapar do suporte. Põe ele de lado, pernas no chão, estica as pernas, estica os braços e toma um momentinho para respirar fundo e comparar a sensação do lado do corpo que foi massageado com o outro lado que ainda não foi. Braços ao lado do corpo. Observa comprimento das pernas e dos braços. Observa zonas de apoio no chão. Observa a sensação de tônus, temperatura, circulação. Se possível, se junto com a sensação vem alguma palavra que expresse, né, que materialize a sua sensação, registra, guarda ela para vocês compartilharem depois. Muito bom. E aí agora vamos dobrar os joelhos, pegar nosso suporte de novo, colocar ele lá debaixo do sacro mais uma vez. Acha o lugar que talvez agora já esteja mais familiar para vocês, para encontrar esse lugar aonde a gente segue com suporte no pubis para cima, onde a gente sente um pouco de tração na lombar e a gente sente o peso dos órgãos, né, das vísceras abdominais em direção ao chão, na parte de cima, né, para cima do rolo do suporte que você tem. Muito bom. E aí começamos tudo controlado agora. A gente vai trazer a perna esquerda para perto do peito. Eu vou com vocês, que eu vou fazendo, vou sentindo. E a gente vai começar arrastando o pé direito no chão. Pode fazer assim um vai e vem, um vai e volta, para aos poucos a gente ir esticando o joelho e ir sentindo já essa malha anterior do lado direito ser espreguiçada. E se você já consegue perceber um estiramento na face anterior, direita, na virilha, subindo pelo ventre. E aí a gente vai trazer a perna para o peito, né? Joelho para o peito. Estica a perna lá para cima. Estica e faz ponta e flex. Com o tornozelo, deixando o joelho esticado. Maleabilizando agora essa malha posterior, né? Da perna. E aí agora a gente vai descer essa perna direita como uma seta, querendo alcançar longe. Tem uma presença na musculatura abdominal que dá um abraço, uma continência nas vísceras. Enquanto a perna desce, e agora a gente sente a malha anterior sendo estirada, subindo pela coxa, pela virilha. Mais uma vez, arrasta o pé no chão, traz a coxa para o peito. Leva a perna lá para cima, vamos fazer ponta e flex, ponta e flex. Solta o ar e desce a perna como uma seta. Isso, joelho esticado, vai sentindo essa malha anterior sendo espreguiçada, chega lá no chão, vê se consegue tocar o pé, o calcanhar no chão, sente essa malha. Se quiser, circula um pouquinho o tornozelo.
E uma vez mais, arrasta o pé no chão, traz a coxa para o peito. Estica a perna lá para cima, faz ponta flex, ponta flex. Sente a malha posterior sendo espreguiçada e vai descendo a perna como uma seta, pontinha do pé, espreguiça toda essa malha interior. E agora a gente vai fazer pequeninos círculos, ainda como uma seta nessa perna, querendo raspar o pé no chão. Pequeninos círculos, massageando a coxa femoral, inverte a direção. Isso. E agora pausa, tenta apoiar o calcanhar no chão, fazer essa continência, né, do ventre, da musculatura abdominal, dando um abraço nas vísceras abdominais. Espreguiça o braço direito para cima e a perna para baixo. Espreguiça e sente todo esse lado do corpo, essa malha profunda do lado direito, sendo espreguiçada. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. E relaxa. Abraça os dois joelhos e balança um pouquinho para um lado e para o outro, massageando essa lombosacra. Muito bom. E agora a gente pousa as mãos, as duas mãos nesse suporte, deixa as pernas aí flexionadas e vai empurrando o suporte para longe, fazendo ele escapar, arrastando e escapando ele do sacro. Tira ele completamente aí para o lado. E mais uma vez, estica as pernas e os braços ao lado do corpo e dá uma comparada se você sentiu muita assimetria no primeiro momento, depois que a gente fez o primeiro lado. Vê se você agora sente mais simetria. Ou se você sente também assimetria para o outro lado. Não tem que sentir nada, tá? São só hipóteses, sugestões, perguntas para aguçar aí a nossa percepção das sensações, dos posicionamentos, das impressões com a experiência. E aí eu vou fazer um convite para a gente ir migrando para uma ideia de sentir o corpo um pouco como uma estrela do mar. Então, os braços que estão, para quem está com os braços para baixo, agora vamos botar os braços para cima, como que você fosse desenhar um V com os seus braços, para cima e um pouco afastados, isso. E as pernas, né, para baixo, mas também um pouco afastadas. Então, vamos pensar aí, na verdade, esse formato desse corpo de uma estrela do mar, pensando um pouco uma estrela de 6 pontas, tá? Pensando braços e pernas como pontas e pensando também o crânio, né? O topo e a cauda, que é o sacro com o cóccix, como outra ponta. 6 pontas. E aí eu queria dar um tempinho para vocês irem se apropriando um pouco mesmo da sensação, né? Das possíveis imagens desse organismo. Quando eu falo imagem, tem uma imagem visual que é muito forte. Quando a gente fala estrela do mar, imediatamente vem uma imagem, né? Visual. Mas também uma imagem sinestésica, uma imagem de movimento, né? De ter sentido do movimento, de ter sentido de posicionamento, né? De ter sentido de que partes do corpo que se movem e como se movem, né? Esse organismo que move essa característica, tem essa característica de mover do centro com as extremidades, com a periferia, essa relação centro-periferia. E essa ideia, essa imagem de mover centro-periferia também traz uma relação que nos interessa, que me interessa muito quando eu trago essa proposição de mover o tecido conjuntivo, né? De me mover e sentir mover o tecido conjuntivo, que é essa relação de oposição entre pontas, entre partes.
tem uma direção excêntrica de movimento. Então, assim, na verdade, o convite para vocês irem me escutando, eu vou falando muitas coisas, não precisa vocês colarem na minha fala com uma narrativa de uma história que vocês não podem perder nenhum detalhe da história. Ai, perdi, esqueci, Chapeuzinho Vermelho, e agora ela foi para um lado ou para o outro. Não, não precisa ir com essa conexão com a história, tá? A história pode ter momentos de sintonização, de uma atenção muito profunda e, de repente, talvez uma imagem, um convite, um elemento das coisas que eu vou falar possa ter muita conexão com você e você pode se colar e imergir nesse convite e talvez você perca outros, tá tudo bem. Depois você volta e pega a história mais lá na frente, tá tudo bem. Você derivou e foi para uma história, viajou para outra direção, tá tudo bem. São convites para que justamente você vá fazendo aí a sua imersão, tá? Então começa com movimentos bem sutis, bem gostosos, como se você tivesse buscando acordar para você mesmo, explicitar para você mesmo, para você mesma, esse corpo de estrela do mar que você é. Então, pode começar com micro movimentos, de espreguiçar suas pontas, de sentir as pontas que vão para um lado e para o outro, e se opõem ligeiramente, que podem ser do mesmo lado, né? A perna direita com o braço direito, perna esquerda com o braço esquerdo, ou que podem ser cruzados, assimétricos, a perna direita com o braço esquerdo, o topo, que é a cabeça, com a perna esquerda, a cauda com o braço esquerdo. Vai fazendo micromovimentos desse seu corpo de estrela do mar, tentando desenhar ele, materializar ele para você mesma. Essa sensação de acordar centro e irradiar do centro para as pontas e convergir do centro todas as pontas. Sentir os movimentos de oposição, simétricos ou assimétricos. E quando eu faço convergir no centro, e esse movimento, né, como já está a palavra dizendo, de trazer para o centro, ou seja, é concêntrico. E quando eu espreguiço e irradio a partir do centro, tem esse movimento de expandir e de encontrar um movimento mais excêntrico. E vou entrando em contato com essa pulsão mesmo, esse desejo de mover. Não precisa também ficar sempre na posição desse decúbito dorsal, né, desse dorso em contato com o chão. E eu posso me rolar, me torcer. Eu posso virar de barriga para baixo e sentir o contato do meu ventre no chão. Desse ventre no chão, eu sinto essa cauda e esse topo se estruturarem mais por essa região dorsal mesmo, mais solicitação da minha região dorsal, como um bebê que estrutura sua coluna, sua cabeça, o peso da sua cabeça, ou como um réptil que se move. Vai encontrando aí essas possibilidades e essas funções, desejo do mover e como mover. Segue, obedece, atende o pedido do corpo, sem restringir, sem estancar.
Se sentir necessidade de desapoiar um pouco, descolar um pouco do chão e voltar novamente para o chão. Fica bem à vontade. Muito bom. Vai seguindo nessa. Isso. E vai sentindo esse corpo de estrela do mar, um corpo de consistência que tem uma densidade, mas tem uma densidade, uma textura, um grau de elasticidade, um grau de tensibilidade, uma possibilidade de se expandir de forma elástica, de forma tensionável, resistente. Em todas as suas faces. Na face anterior, na face lateral dos dois lados, na face posterior. Não perde a relação desse centro com a periferia, horas fazendo convergir, horas fazendo irradiar e expandir, mover excentricamente para longe do centro. Horas fazendo mover todas as pontas juntas. Horas percebendo as pontas se coordenando em oposição, pares de pontas. Pares de pontas se coordenando em oposição. O topo em oposição à cauda. O topo em relação ao braço esquerdo. O topo em relação à perna direita. A perna esquerda em relação ao braço direito.
cada um no seu tempo, no tempo do fluxo da sua experimentação, vai tomar um momento para começar a fazer contato, buscar esse material que a gente solicitou, né, que é essa malha, tá? Eu vou chamar de malha, mesmo que o seu seja mais para uma borracha ou o que quer que seja. Usa esse momento de encontro com o material como parte ainda da sua investigação, tá? Mesmo assim, mesmo processo de sintonização aí desse modo somatização, modo sensibilização, modo criação, que a gente criou aí. Cada um e cada uma de nós criamos na nossa experiência. Então, tenta não trazer, não ter corte, não ter ruptura, apesar que agora você está trazendo um outro corpo, né, para a sua experiência. E claro que a gente pode fazer uso de todos os nossos sentidos, né? Eles trabalham juntos, nosso sentido visual, os olhos, nossa audição, nosso paladar. Mas está me interessando muito nesse momento fazer um contato, integrar nossa percepção tátil sinestésica. Então, cada um ao seu tempo vai fazendo contato com esse tecido, com essa malha, esse material que você escolheu, trouxe. E é como se você quisesse mesmo apreender as qualidades, as texturas, a característica, as propriedades desse material. Apreender e integrar. Então, é um encontro do seu corpo, né? De dois corpos, seu corpo e o material. Nesse encontro, tem algo de apropriar-se, no sentido de tornar próprio. Outro dia eu escutei essa ideia de um apropriar-se com uma qualidade mais colonialista, uma qualidade mais extrativista, exploratória. Não é esse o caso, tá? Mas é um apropriar-se no sentido de tornar próprio, tornar corpo. Então, vai entrando em contato com esse material e vai trazendo ele, né, para você, nas interações que lhe parecerem, de novo, sintonizado aí com a sua, sintonizado e sintonizada com a sua pulsão de mover, de relacionar-se, de interagir com a sua malha, tornando ela corpo mesmo, tornando o seu corpo também. Não à toa, né, a gente escolheu esse material, um material que tem algumas qualidades, se aproximam um pouco dessa qualidade de tecido conjuntivo que interessa, né? Explorar, corporalizar, e qualidades que reverberam no nossa própria qualidade de mover e criar, né? E dançar. Uma qualidade de ser tensionável, de ter uma dose de resistência com uma dose de elasticidade, que aumenta a resistência à medida que é tensionada. Uma qualidade de fluidez, de deslizamento. Claro que cada material vai ter sua especificidade, a gente pode estar aqui lidando com muitos materiais diferentes, eu estou descrevendo um pouco o meu, o que eu estou aqui entrando em contato nesse momento. Mas vai encontrando o seu. Essa ideia de envolver, de envelopar, o corpo também,
de fazer relacionar talvez as pontas da sua estrela. Se esse material se continuar desde o seu pé até a sua cabeça. Acontece. O que acontece? Como acontece o movimento? Como se dá? Como se dá se o material estiver todo enrolado, torcido sobre si mesmo, e como se dá se ele estiver todo aberto, expandido. Como se dá? O que faz aumentar a resistência, faz frouxar a resistência. Como o meu corpo se move quando ele encontra mais resistência, e como o meu corpo se move quando ele encontra menos resistência. Posso revisitar experimentações, experiências do corpo da minha estrela do mar, agora um pouco em contato com esse material. Testar. Como se dá a oposição dessas pontas dessa estrela, essa qualidade de resistência que o material me dá. Será que eu consigo tracionar e tensionar ele tanto assim? Será que ele impede meu movimento em um certo ponto? E se você também quiser testar, horas manter o encontro e a relação de contato com o material, e horas deixar o material e se mover, né, impregnada e impregnado da memória, né, da presença do material no seu corpo. Pode seguir também um pouco nessa experimentação. Horas com o material em contato com o corpo e horas sem o material em contato com o corpo, mas arrastando essa memória, essa presença. Vamos lá. No modo de criação, não quero que vocês percam essa conexão super bonita que está aí. E aí, vou colocar uma musiquinha para dar um estímulo extra. E agora é a hora que você vai decidindo se você quer continuar dançando com o seu material ou se você quer se despedir dele e você quer seguir dançando sem ele, com a presença
e a memória dessa qualidade que se impregna no seu corpo, como um convite mesmo para dançar. Escutam a musiquinha? Apesar de tudo, apesar do peso, apesar do mundo sobre si mesmo, apesar de nuvem, apesar de chumbo, apesar de pluma, apesar do mundo, desponta a estrela no vão imenso, por ti suspenso à tua espera. Tudo se afronta, pedra com pedra, a própria onda, quando se quebra, a melodia, onde me leva, onde alivia, onde me pesa, tudo se agita durante a queda, o que sustenta a nossa terra. E nesse quando somente um ritmo, peso e balanço, um som legítimo, canção sem medo de você pra mim, ó meu segredo, te rezo assim, desde o princípio ao ponto cego, eu arremesso um eco sem fim. Segue a investigação, encontra o seu tempo, sem interrupções bruscas, o seu tempo de se despedir do seu material, quem ainda está com ele.
E agora é o momento de cada um e cada uma dançar consigo, para si, um presente que você se dá. Uma reverência a si mesma, que você arrasta no seu corpo, a presença da experiência. Pode ser que você tenha ficado mais impregnada do corpo da estrela do mar, da relação do centro com a periferia. Pode ser que você tenha ficado mais impregnada com a oposição entre as pontas da estrela. Pode ser que você tenha ficado mais impregnada de um contato da sua pele com a superfície do seu material, ou com a resistência, o aspecto da resistência, da elasticidade, das continuidades miofaciais. Faz uma escolha que não é uma escolha cerebral, mas é uma escolha sensorial, é uma escolha pela pulsão que o seu corpo revela, e dança com essa escolha. Solta e escolhe outra coisa, se sentir necessidade, mas tenta estar presente na sua escolha do momento. Apesar de tudo, apesar do peso, apesar do mundo sobre si mesmo, apesar de nuvem, apesar de chumbo, apesar de pluma, apesar do mundo, desponta a estrela no vão imenso, por ti suspenso a tua espera. Tudo se afronta, pedra com pedra, a própria onda, quando se quebra, a melodia, onde me leva, onde alivia, onde me pesa, tudo se agita. Durante a queda, o que sustenta a nossa terra. E nesse quando somente um ritmo
peso e balanço, um som legítimo, canção sem medo de você pra mim, ó meu segredo, te rezo assim, desde o princípio ao ponto cego, eu arremesso um eco sem fim. Vai encontrando o seu fim, o seu momento de pausa. Cada um e cada uma no seu tempo, sem pressa. Encontrando mesmo a consecução do seu mover. Sustenta a sua pausa. Se percebe. Obrigada, minha gente. Se quiserem ir chegando aqui pertinho. Quem quiser falar um pouquinho, uma partilha dessa experiência, antes da gente entrar no segundo bloco da conversa. Fazer uma partilha, fazer um depoimento, fiquem à vontade, tá? Só abre o microfone. Uau! Começa ali como um ser microbiótico no mar, e vai crescendo, se transforma na estrela. De repente eu estava me vendo ali na Sapucaí sambando. Muito boa experiência. Muito boa experiência de acordar. Que bom, Andréia. Na Sapucaí eu adorei. Obrigado pela prática, Beatriz, foi maravilhosa. Eu amo esse ser estar, dançar de uma forma muito justa, muito gentil com nossos corpos. Acho que partir desse lugar para preparar o corpo, ou qualquer termo que a gente use para iniciar alguma coisa, acho que é uma forma tão coerente de lidar com os corpos, esses corpos que nós viemos estudando a partir da somática, numa perspectiva muito da primeira pessoa, da experiência através do corpo, né, pelo corpo, de encontro com o corpo. Eu gosto muito de partir desses lugares, porque, principalmente na escola, eu vou falar da escola, que geralmente os alunos, as alunos têm contato com aulas de educação física, né, o mais próximo do corpo. E aí, quando chega alguém de dança e propõe coisas diferentes que não são uma coletânea de figurinhas a se chegar, né, isso naturalmente, né, lógico que a gente vai precisar do diálogo também para reforçar isso no âmbito da escola, né,
fazer esse entendimento sobre esses outros lugares dos quais a gente pode visitar e partir deles para produzir conhecimento dessa forma gentil, maravilhosa. Eu pensei no início, só queria falar daquela palavrinha. Não foi uma palavra, a única coisa que eu consegui pensar no momento foi ser e estar em cada lado, na medida em que eles iam sendo evidenciados. Uma sensação de ser e estar naquela parte do corpo, viver ela naquele momento como se ela tivesse tudo independente, mas a gente sabe que é um corpo total. Acho que é isso, obrigado. Legal, muito bom. Você trabalha em escola com crianças, Paulo? Isso, Beatriz, eu trabalho com crianças em escola de tempo integral no município de Aparecida de Goiânia, de primeiro a quinto ano do ensino fundamental nos iniciais, mas estou de licença para o mestrado, mas Sim, também trabalho no município de Goiânia com o EJA, Educação de Jovens e Adultos, adultos. nos anos finais do ensino fundamental, que é o que a nossa escola atende, e meu projeto é nesse lugar. Muito interessante. Muito trabalho, né? Muito trabalho pela frente, para introduzindo um pouco dessas ideias, desses conceitos, né? Na escola, mesmo com os jovens adultos, é um grande desafio e tão necessário, né? Que as pessoas tenham esse um contato com o corpo de um outro lugar, assim, porque também é um encontro sensível e também do ponto de vista da arte, que não seja essa arte que faz a dança do fim de ano, do São João, né? Das festividades. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Aqui tem Rogério e tem Maíra que querem falar. Fantástico. Toda prática, cada prática que eu faço, a primeira coisa que eu reflito é como que eu posso levar isso para os meus pequenos também, que o meu é fundamental. Você E no trabalha mestrado, com fundamental? no Fundamental 1, do primeiro ao quinto. E às vezes eu começo com algumas dúvidas e aí elas vão se resolvendo no tempo. Às vezes eu fiquei assim, porque é difícil desassociar o corpo e mente, né? Não tem como praticamente. Então, assim, vou fazendo e vou pensando de que forma que eu posso trazer isso para minhas crianças. Até ia perguntar, no começo estava com a ideia, falar assim, como que eu posso transformar isso em mais dinâmico? E de repente ficou dinâmico, né? De repente, devagarzinho, vai se construindo e tal. E em mim, particularmente, também, cada prática que eu faço modifica uma forma, tem um pensamento diferente, igual nesse. Eu falei, nossa, as partes às vezes estão amarradas. Como é que eu faço? Uma quer ir para um lado, a outra quer ir para o outro. Mas dá para as duas irem para o mesmo lado também. Então, cada coisa que eu vou fazendo, eu vou trazendo algumas coisas, principalmente para me levar para a escola, para onde eu tiro tudo aqui para me levar para lá. Obrigado, Beatriz. Obrigada também, Rogério. Muito bom. Acho que a ideia é essa, é a gente trazer o mais próximo da gente possível, né? E levar para a nossa prática mesmo implicada. Maíra. Oi, Beatriz. Obrigada pela prática, primeiramente. É muito bom, assim, eu, na verdade, não sou da dança, sou das artes visuais, né, o meu mestrado, estou fazendo mestrado na UFMG, na linha de artes visuais, e meu trabalho, minha pesquisa na área de fotografia, e tem uma relação com o corpo, o espaço, né, então eu trabalho um pouco com isso. Então, a minha investigação, né, vai um pouco para esse lado, e eu estou achando muito importante, assim, né, entender essa questão da presença, assim, é muito do que eu sinto, né, nessas aulas. Já fiz a outra disciplina com a Alba também, e está sendo muito importante para mim entender, assim, quão importante é a presença, né, tanto para as artes visuais e específico assim para a minha pesquisa, né, o quanto que isso é importante ao iniciar uma pesquisa, uma prática e para preparar isso e também para a própria pesquisa, assim, né, eu acho que desperta muita coisa. Acho que eu sempre tenho muitos insights, assim, quando eu estou fazendo isso. Está sendo maravilhoso, assim. Eu amei mesmo a prática. Que bom, fico muito feliz.
Eu acho que a gente também tem caminhado muito nesse sentido do entrelaçamento e de, de ter essas fronteiras mais fluidas, né, entre as artes, né? Eu acho que isso é muito rico. No meu doutorado mesmo, essa experiência que eu trouxe para vocês hoje, né, que eu trouxe muito essa somatização, sensibilização desse tecido conjuntivo, que foi o que desencadeou. Vou entrar aqui um pouquinho, mas depois a gente pode voltar ao que vocês quiserem. Desencadeou nesse estudo dos materiais, e que eu fiz os experimentos que eu fiz com aqueles materiais. Mas teve um outro estudo que eu fiz, que também foi o segundo experimento que fiz no doutorado, que tinha uma relação muito grande assim com produção de visualidades, sabe? E para mim é um campo que eu sinto que ainda está muito aberto a ser explorado, e quando você traz isso, né, nesse sentido de se sentir mobilizada, tocada, sensibilizada com essa prática, né, do corpo, do movimento, da percepção, da presença na sua área principal, que é a fotografia, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, como no meu caso veio um pouco no caminho contrário, assim, como dessa prática, né, do corpo, da sensibilização, também tinha uma relação muito grande com a produção de algumas imagens e de algumas imagens visuais, né? E isso se deu no doutorado também com a fotografia, mas na prática que eu tenho na escola, com os componentes curriculares, os alunos e alunas, né, da graduação e da pós-graduação, tem um pouco também a ver com produção de visualidades que eles mesmos que encontram os caminhos de fazer essa produção, e como essas imagens de corpo, esse estudo que a gente faz, né, de percepção de algumas estruturas, às vezes até anatômicas, como que a gente pode ir criando uma anatomia um pouco poética, e que a gente produza essas visualidades que nos ajudem a retornar a esse sentir-se, né, de uma outra forma, e um sentir-se que pode desencadear processos criativos, né? Enfim, então me trouxe aí um pouquinho a sua fala para esse lugar, esses entrelaçamentos aí. Exatamente, assim, porque eu acho que o meu interesse era exatamente na produção de imagens, mas eu acho que aí eu fui nesse caminho contrário, né? Acho que da produção de imagens eu fui entrando no campo de vocês, assim, eu descobri que é possível ir nesse, né, esse entrelaçamento, assim, eu tenho achado muito legal mesmo, assim. E pensar nessas imagens, que a gente sempre relaciona muito essa ideia da imagem com a imagem visual, mas pensar que que é um modo de produzir imagem também, essa imagem que são de outras naturezas, né? Sensórias, né? Sim. Legal. Muito obrigada. Viviane. Então, primeiramente, obrigada, né, também. Eu começo essa prática me vendo como uma estrela do mar mesmo, propriamente numa areia da praia. E para mim é muito bom esse tipo de acordar, porque para mim, acredito que para muitos também hoje em dia, é muito difícil essa presença presente, né? Porque essas influências externas que a gente tem, não vou dizer atrapalha, mas é muito difícil, né, estar presente aqui mesmo. Então, como eu trabalho com criança, claro que isso influencia na minha prática, na minha pesquisa, né, e no meu ser. Eu aprendo muito com elas, né, e elas também aprendem comigo, é uma troca mútua. E aí, durante essa prática de hoje, eu comecei com um objeto, ele me ajudou, claro, mas ao mesmo tempo eu quis deixá-lo, né? Eu acho que é isso, essa influência externa está na nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente também quer ficar liberta dela, né? Então eu me senti uma criança no final, uma criança em fase de aprendizado, em que ela está aprendendo muitas coisas pré-estabelecidas, mas ao mesmo tempo ela também quer desaprender, ela quer descobrir sozinha, né? Então ela faz pausas, ela não fica nessa loucura que a gente está aqui na vida adulta, e ela consegue fazer pausas que a gente, às vezes, adulto não consegue.
Então, eu me vi essa criança quase que aprendendo a andar, e a hora ela queria cair, ela queria parar, ela não queria fazer nada, ela queria trepar na parede. Eu, às vezes, só curiava e vocês movimentando, também eu gosto muito disso. Então, é isso, obrigada. Muito bom, obrigada, Viviane, também. Maria fez uma partilha, que eu acho até que ela já saiu da reunião, mas ela fez uma partilha bonita aqui no chat, eu vou ler, tá? Agradeço a experiência, a condução cuidadosa, sensível, tendo a mover com tons mais alto em geral, mais enérgica. E movendo hoje percebi como minha energia estava mais baixa, estou mais frágil, e fui me entregando para uma sutileza, perceber a leveza entre tecidos, a gentileza da prática e comigo mesma. A dança como propiciando uma escuta mais profunda de como estou agora. Obrigada, Beatriz, Alba e Valéria, por essas aulas, encontros tão potentes. Infelizmente, hoje vou precisar sair mais cedo. Abraços. Muito bom. Então, aí eu queria abrir, né, esse espaço assim para a gente ir meio que movendo para esse segundo bloco, mas queria deixar vocês assim à vontade também para sentir por onde vocês interessam assim transitar. Se seria fazer algumas perguntas, se seria escutar um pouco mais assim de algum aspecto específico, né? O desenvolvimento da pesquisa, da minha pesquisa de doutorado, ou relacionar essa prática de hoje com outras ideias, outras coisas, sei lá, conceituais ou filosóficas que tenham a ver com a pesquisa de vocês. Fico bem, assim, à vontade para seguir o fluxo que seja mais interessante, assim, instigante mesmo, né, para vocês. Eu fiz alguns pontos, assim, que a mim me pareciam que poderiam ser interessantes tocar. Não sei se Valéria e Alba também querem sugerir alguma coisa. E, enfim, vamos juntos. Eu particularmente acho muito potente quando você fala das imagens sensoriais, porque nós temos uma tendência muito forte a pensar na imagem visual e sinestesia. Então esses são 2 pontos que seriam interessantes para esse grupo, se você pudesse falar mais um pouco sobre isso. Eu vou só acrescentar, talvez você contar um pouquinho, eu fiquei curiosa com os vídeos são lindos, mas eu fiz um caminho inverso, eu vi os vídeos primeiro, por curiosidade, pá, né? Claro, primeira, e depois que eu fui ver. E você faz referência à Lygia Clark e ao William Forsythe. Eu li, claro, mas eu queria escutar de você um pouquinho. Tá. Beatriz, a sua escrita, eu não sei como falar sobre ela, mas gostaria que você falasse como que é o tensionamento, essa lida de uma escrita. Eu não sei identificar se é performática, mas é uma escrita que me inclui como leitor de uma forma tão. Não é nem sinestésica, tão existencial, parece que eu estou contido no texto e parece que aquilo tem a todo momento um exercício reflexivo sobre mim mesmo e sobre as práticas que eu julgo estarem sendo, como que eu posso dizer? Eu nem consigo me expressar, mas eu queria que você falasse um pouco do seu processo de escrita. É uma escrita fenomenal, né? Nessa disciplina, acho que todo mundo já percebeu que a gente está tendo contato com escritas diferentes, né? Da somática enquanto epistemologia, que vai inaugurar também formas de escrita, e eu sou muito atento a a questão de como alguém expõe suas ideias, porque isso é fundamental na pesquisa, e a sua escrita é muito maravilhosa. Eu queria que você falasse. Fico muito feliz, Paulo, que tenha chegado assim para você, de verdade, assim, porque foi custoso. Eu tenho um monte de amigo mineiro, e os mineiros falam assim, eu adoro essa expressão. Ai, foi custoso. Então, foi custoso. Foi custoso. Porque eu sinto, sabe, Paulo, assim, não que eu não sei se todo mundo que termina um doutorado tem um pouco essa sensação, assim, mas eu não sei, foram tantas coisas na minha vida, menino, que quando acabou,
eu botei as mãos aos céus e agradeci todas as deusas, porque eu sinto que essa era uma questão muito importante para mim, sabe? O dizer da pesquisa, né? E esse tema que eu até trouxe, eu coloquei um dos pontos que eu falei que é da metodologia de pesquisa, eu acho que escrever e encontrar a forma, né, de materializar essa pesquisa para a pessoa que vai entrar em contato com ela, também faz parte disso, né? A gente tende, eu acho que nós artistas, eu me incluo assim nesse grupo e não sei, corro o risco de talvez generalizar mesmo, assim, que eu acho que isso está presente em todas as linguagens, assim, de ter uma dicotomia, né, grande desse modo de materialização da pesquisa e o modo de fazer da pesquisa, o modo de apresentar a pesquisa e o modo de fazer a pesquisa, né? Isso é um tema que muito me interessa. E eu acho, assim, eu fico muito feliz de escutar isso, né, de você falar, o comentário de Alba também, porque, assim, eu sinto que ainda tem muito para continuar caminhando, né? E tudo bem, a gente encerra porque tem que encerrar, graças a Deus acabou, encerrou, e a gente vai continuar trabalhando em outras coisas, e nessas coisas com outro, né, em outro momento, em outro lugar, com outra maturidade. Então, eu acho que eu sinto assim que nós precisamos mesmo e merecemos encontrar caminhos sempre autorais e genuínos, assim, no sentido de que a gente não precisa ficar emprestando de outras áreas, né, do saber. Podemos, mas não necessariamente precisamos, né, para fazer as nossas pesquisas e dizer das nossas pesquisas. E elas não serão menos rigorosas e menos sérias, né, enquanto produção de conhecimento também, né, do que as outras que seguem os protocolos A, B e C. Então, isso era uma coisa importante para mim, assim, no doutorado. E como eu sabia no processo, vou misturar um pouco o modo como eu vou respondendo as questões, tá? Aqui de Paulo, de Valéria e de Alba, assim. Então, eu sabia que a minha pesquisa e as minhas experimentações, elas se transitariam mesmo na experiência. Dança como experiência, arte como experiência. Para mim, isso era muito claro, eu não sabia como, mas isso era claro, né? Então, se era assim, com toda essa influência, com toda essa impregnação da somática, tarará, eu não podia criar uma escrita que fosse numa terceira pessoa, eu não podia criar uma escrita que fosse descolada de mim, né? Então, assim, isso era uma coisa que era dada, né? E a questão um pouco que traz Alba, vou chegar na sua questão um pouquinho depois, tá, Valéria? Eu também sabia, talvez não nessa materialidade, eu não sabia que eu ia fazer um capítulo especificamente para destrinchar tanto o processo da sinestesia, né? Isso não estava, isso emergiu no processo, mas para mim estava claro que afunilando, ou seja, ainda mais recortando ainda mais, né, um mergulho mais profundo do que esse campo amplo que é a experiência, estava claro que era uma experiência de primeira pessoa, e estava claro que essa experiência de primeira pessoa e desse dizer da experiência está altamente vinculado com um sentir-se, e esse sentir-se está relacionado com a percepção sinestésica, né, essa percepção tá na somática, no movimento, e que a gente, enfim, enumera, sabe, mas não sabe, ou sabe e não diz, né? Então, isso para mim foi muito forte, assim. Quando eu comecei, e aí um viés conceitual, assim, que me ajudava muito a entender mesmo coisas, né? Esse diálogo com outras áreas, né? Inclusive era um diálogo que eu tinha muito com a minha orientadora, era um ponto muito forte de convergência, assim, com a minha orientadora no PPGAC, que é a professora Ivani Santana. Era muito nessa linha de encontrar um suporte aí na linha dos pensadores que vão com a fenomenologia, com as ciências
com as ciências cognitivas, uma abordagem mais renativa, que relaciona esse lado tão forte da experiência, mas com alguns conhecimentos também, né, dessas neurociências e tal. E aí eu ficava sempre muito inquietada, porque tinha um pouco esse viés um viés que explica a percepção de um ponto de vista mais dicotômico, mesmo que eu ficava inquietada, que era assim, mesmo com esse campo conceitual, que está trazendo tanto essa ideia da experiência, que está trazendo tanto de uma cognição encarnada, né, que está na carne, que está nas nossas habilidades sensoriais, perceptuais, né? Mesmo essa corrente tem uma dicotomia, assim, tem uma relação com a percepção, ou com a percepção do próprio corpo, né? Como se não chegasse a níveis de uma percepção consciente, ou de um saber explícito, de um saber que se desenvolve, que se refina, que se aprofunda, né? Então, isso era, assim, isso me inquietava um pouco, assim. E aí, entrando em contato também com outras pessoas, inclusive algumas pessoas que tangenciam ou se afinam com a área da dança, né? Como também uma filósofa que é fenomenologista, mas que foi dançarina, que é a Maxine Sheets Johnston, né? Com a Susan Foster, que tem um livro que ela faz uma relação de empatia com sinestesia e coreografia, muito interessante. E eu fui percebendo que era importante a gente falar de sinestesia. E que, inclusive, algumas fronteiras ficavam um pouco borradas entre o que era a sinestesia e o que era a propriocepção. Alguns autores, inclusive, lidam com esses termos como se eles fossem sinônimos, né? Enfim, aí eu fui trazendo isso um pouco para minha orientadora, para a Ivani, e trazendo um pouco assim de como nós que somos artistas, né, do movimento, educadores do movimento, como que a gente também precisa se apropriar, encarnar esse lugar, que somos nós, né, assim, sem nenhuma modéstia, somos nós que podemos ensinar sobre isso, inclusive aos filósofos da mente e da percepção. Ela achou que tinha que ter um capítulo sobre isso na tese. E aí eu fui fazer todo um aprofundamento sobre isso. Então, assim, o que eu fui destrinchando e aonde eu fui chegando, claro. Pode ter muitas pessoas, inclusive algumas pessoas de vocês aqui que podem discordar de mim, fiquem à vontade, né? Mas entendendo que a sinestesia tem sido entendida por muitas pessoas, né? Autores, inclusive dentro dos próprios autores que são neurocientistas, que como um sistema perceptivo, né? Um sistema perceptual. Tem até um modelinho lá que eu fiz no final do capítulo. Então, não é só uma modalidade sensória, mas é um sistema, porque integra informações sensoriais de muitas modalidades, né? Inclusive auditiva, essa percepção do nosso ouvido interno, né? Cabeça para cima, cabeça para baixo, cabeça rodando, essa sensação de posicionamento em relação ao espaço, de informações visuais, informações táteis, né? Esse tato, aquilo que você toca e que te dá um senso mesmo de posicionamento, né? Essas integrações de muitas modalidades sensórias, né? E além disso, que é outra coisa que a gente percebe é que quando você vem de áreas do saber, né? Áreas do saber, que são áreas que têm uma perspectiva mais de globalidade, tem uma perspectiva mais sistêmica e que tem uma perspectiva mais de experiência desse ponto de vista sistêmico, normalmente essas pessoas estão mais vinculadas com esse senso sistêmico, que é da percepção sinestésica, né? E que também entendem que ação e percepção numa conexão mais de complementaridade e de relação não hierárquica entre percepção e ação, né? Inclusive
entendendo que muitas vezes a ação é que traz a percepção, né? Assim, sem pensar nessa linearidade, mas pensando nessa engrenagem. Né? Entendendo uma outra coisa também muito interessante que a Maxine Sheets Johnston traz, que é entendendo os aspectos dinâmicos do movimento. E eu acho isso muito precioso trazer, porque eu acho que isso é um saber de quem se move, de quem literalmente experiencia o movimento, né? Porque quando a gente vai olhar mesmo esses filósofos da fenomenologia ou dessa perspectiva do conhecer em primeira pessoa e que, portanto, teriam uma visão mais, né, da globalidade, eles, às vezes, fica muito obscuro a diferenciação de propriocepção com sinestesia e não levam em conta esses aspectos dinâmicos do movimento. Tem a ver com um senso de posicionamento. Onde está a minha mão? Eu peguei na superfície do meu computador, na minha testa, sei lá, senso de posicionamento, mas não em termos de fatores dinâmicos, de tônus, de velocidade, deslocamentos no espaço, tá? Então, isso é um dado. E quando a gente vê nas ciências mais duras ou ciências biológicas, né, essa relação, todo um conhecimento de arco reflexo. Primeiro eu senti, depois eu tirei, né? Eu senti o quente, tirei o quente. Então, primeiro percebe, depois a informação vai, depois a informação volta. É uma relação ainda muito linear e que vem de áreas que são áreas que tenderam, no modo de desenvolver o conhecimento, para um conhecimento mais dissecado, né? Da anatomia mais dissecada, o músculo vai daqui até aqui, faz tal ação, né? Enfim, só para a gente localizar isso também um pouco em termos de momentos históricos, né? E como que a gente foi construindo esse conhecimento nesse momento histórico, né? Dessa modernidade que dissecava, né, os corpos e separava todos os tecidos, para outros momentos que estão pensando mais nessa complexidade, nessa globalidade, que não vai falar em músculo isoladamente, vai falar em continuidades miofaciais, vai entender a complexidade das realidades, das relações e da experiência, né? Então, eu acabei fazendo mesmo, destacando esse capítulo da sinestesia, porque eu entendo que desenvolver, tá, para ir fechando um pouco assim a pergunta, né, que Alba faz para falar um pouco da percepção sinestésica, eu entendo que desenvolver e refinar a nossa percepção sinestésica é matéria, né? É matéria de estudo nossa, artistas da dança, da cena, enfim, das performances, das artes performáticas, das artes do corpo. É uma matéria, faz parte do nosso processo de formação mesmo, né? Apesar de que a gente, às vezes, esquece, né? Ou não traz isso nessa pauta como essa forma de nomear. E, sem dúvida, a somática, ela com caminhos muito diversos nas diversas abordagens, nas diversas proposições que as diferentes abordagens trazem, né? Enquanto técnicas, procedimentos, ela é uma coluna vertebral da somática, o processo de conhecer-se, né? E nesse conhecer-se, a gente está falando sobre percepção sinestésica. É dado que ela é dada, ou seja, que todo ser humano, né, ali na sua vida ainda embrionária, já está desenvolvendo, porque a primeira modo de se sentir e se saber no mundo é através do movimento, né? Através desse movimento dentro do útero da mãe que a gente começa a ter noção desse contorno, desse sentir da pele. Então, essa percepção tátil sinestésica é a primeira percepção que acontece da gente. Então, mesmo que a gente não saiba que ela se dá dessa forma, ela se dá, né? E a gente conhece com ela. A gente conhece o mundo e a nós mesmas e nós mesmos com ela. Mas, às vezes, a gente não sabe. Estou falando do cidadão e da cidadã comum, civil, que transita no mundo. Talvez ela nunca tenha ouvido falar e não saiba que isso existe.
Mas nós que estudamos corpo, movimento, artes da cena, da performance do corpo, isso é matéria da nossa formação, assim, eu sinto, né? E é uma coluna vertebral nas somáticas, né, de uma forma geral. Então, eu sinto que é por aí, assim, é conceito, eu sinto que para o meu trabalho, assim, sem nenhuma dúvida, né? Aí eu vou entrar um pouquinho já na questão de Valéria, que eu sinto, sabe, Valéria, que algumas coisas saltaram para mim, algumas coisas pularam para mim no processo da pesquisa, que eu acho que isso também é muito, muito interessante. Então, assim, como procedimento de pesquisa, eu tendo alguns pontos, né? Assim, eu tinha pontos de apoio, mas eu tinha muitas coisas que ainda estavam não resolvidas ou nebulosas. Eu comecei a ter um pouco mais de sistematização, assim, ser um pouco mais sistemática no modo de documentar algumas práticas minhas, tá? Assim, práticas de sala de aula, algumas delas nasceram como práticas de sala de aula, né, na graduação e na pós-graduação, no curso de especialização que a gente tem na escola. E a partir dessa documentação é que algumas coisas começaram a saltar para mim, enquanto escolhas minhas que não estavam tão claras ou tão explícitas, né, a minha intenção na hora de ter feito aquela escolha, e eu comecei a prestar atenção, e ali foram pontos interessantes que me guiaram para outras escolhas e para processos da pesquisa. Então, foi assim que essa experiência com os materiais, né, esses materiais, que foram os materiais plásticos, a tela, nasceram de uma pesquisa, de uma prática de corporalização do tecido conjuntivo, né, da miofáscia, né? E aí, a partir disso, é que buscando artistas, conexões com outras pessoas, tanto das artes quanto pensadores que estavam me apoiando ali no ponto de vista mais conceitual, foi que eu resgatei, trouxe tanto Lygia Clark quanto William Forsythe, né? Então, foi por aí, assim. E o universo é tão mágico, assim, na magia mesmo que faz, que no processo de desenvolvimento da pesquisa, eu já tinha, inclusive, viajado, tinha ido para Portugal para apresentar um texto que eu tinha feito sobre o trabalho de Forsythe, tinha visto uma obra dele lá, mas que não era essa obra que eu estava estudando. Em 2019, essa obra foi exposta no Sesc Pompeia, e eu fui para o Sesc Pompeia, inclusive tem fotos na tese da minha imersão na obra, e também fui para o Rio, teve uma exposição do centenário, do início da celebração do centenário de Lygia Clark, que eu também pude visitar, tudo em processo de desenvolvimento, assim, da pesquisa, né? Mas os dois autores com os dois criadores, né, e autores também, porque tem trabalhos deles que eu me referencio como autor, o William Forsythe, são criadores que estão muito nesse viés da arte como experiência, né, dessas fronteiras borradas, e isso que me interessava muito, né, e também de um encontro, desse encontro ou dessa imersão na obra que mobiliza muito esse sentido, né, tátil-sinestésico, esse modo de se relacionar com as obras. Então, foi muito por aí. E os experimentos, eles vieram porque eu senti necessidade de ampliar o rol de materiais que eu iria explorar. E aí eu chamei uma amiga que é cenógrafa, Renata Mota, e compartilhei com ela, né, as minhas inquietações, e ela me sugeriu, a partir da minha descrição, das minhas conexões todas com os estudos, ela me sugeriu alguns materiais. E a partir da experimentação com alguns materiais, eu fui selecionando aqueles que eu ia explorar mais. Então, registrei, foram sessões de improvisação, que eu registrei, né, com um fotógrafo e videasta, e a partir desse material gerado é que a gente foi criando um roteiro mesmo para fazer a edição do experimento. Respondi? Quem quiser ir
complementando e trazendo outras coisas. Eu achei interessante, assim, que nos seus vídeos, a primeira vez que eu assisti, me remeteu diretamente a Lígia Clark, que eu gosto muito, que eu já assisti, enfim, que eu nunca trabalhei com as ideias, mas são ideias que me alimentam, sabe? Eu sempre gosto de ir nela, sempre gosto de rever as propostas, as obras, enfim, interativas, a questão dos diálogos, a questão das manipulações. Não sou artista plástica, mas ela me encanta, né? A própria biografia. Então, eu assisti e pá, logo me veio a imagem dela, né? Enfim, dos tecidos. E depois eu fiquei curiosa, né? Eu falei, nossa, e ela depois pôs o William Forsythe. Mas aí depois ele chegou depois, sabe? Porque eu fui na exposição, eu acho interessante o trabalho dele, mas ele não chegou tão junto quanto chegou. Mas eu acho que a sua fala não deixa de ser interessante, eu acho que para os alunos, porque a gente estava aqui justamente conversando. Como que esse processo pode vir de muitos lados. Então, o ponto de partida não foi a Lígia Clark nem o William Forsythe, que poderia ser para muitos, né, pesquisadores, poderia ser, e para você não. É um processo que chega depois se referenciando, enfim, na hora que você está fazendo uma reflexão das suas experiências. Então, eu acho bonito esse caminho que você conta também. Isso, exatamente. Eu me lembro que teve uma das coisas que me causou assim um pouco esse que você fala, né? Quando eu tive na exposição da Lígia, que é uma obra que chama Respire Comigo, que ela usa uma borracha, né? É uma borracha, é um objeto que ela cria, né? Ela cria o objeto, é uma borracha, e então ela convida você a mover aquela borracha, e quando você move a borracha, realmente faz um barulho meio uma inspiração e uma expiração meio roncada, né? E é um encontro, né? Então, para mim, assim, é como que eu tivesse feito o caminho inverso. Para mim, assim, naquele momento, eu senti assim, eu fiz o caminho inverso de Lígia, né? Ela, assim, no sentido dela, ela sintetizou com o objeto dela, com a arte dela, com o objeto que ela criou, ela trouxe um encontro com o corpo. Né? Ela trouxe um encontro com o corpo, assim, você se dá conta, algo que é tão dado e que você não vai se dar conta necessariamente, assim, se você não for muito convidado, direcionado para essa prática, se dar conta da sua traqueia, né? Esse encontro consigo, né? Com o seu corpo. Então teve e eu senti que a minha experimentação, porque eu acho que de alguma maneira para as pessoas que experienciam, que têm uma prática sistemática, somática, esse convite já é dado, né? Assim, a gente pode ir por muitos caminhos distintos, mas esse convite é uma premissa, esse convite de se encontrar consigo, né? Então, eu acho que esse convite, para mim, o me encontrar comigo, veio desencadeando o encontro com outros artistas e a síntese de experimentos e criações, né? Foi interessante. E tem algo que me chama muita atenção, é a sua coerência, ser encantadora, generosa. Você falou da anatomia tradicional, que fala da inserção muscular, dos ossos, etc. E você também falou da anatomia miofascial. E isso tem a ver com complexidade. A gente se esquece da complexidade que é estar nesse mundo como bailarina, pesquisadora, artista, mulher, mãe, professora, amiga, colega, e encontrar uma certa coerência nisso tudo. E essa sua coerência se reflete na sua pesquisa, na sua escrita. Então, é mais uma vez lhe agradecer por ser tão generosa, acolhedora
Eu fiquei muito tempo com você na pandemia, menos que eu desejava, confesso. E também observei nas suas aulas essa humildade de sempre querer trocar, aprender, não somente passar conteúdo, ensinar. E foi crescendo muito a vontade em mim, de te conhecer melhor como pesquisadora. E quando eu comecei a te ler, eu pensava: "Nossa, tem isso tudo envolvido na prática maravilhosa que fazemos com a Bia aos sábados. Tem isso tudo ainda para descobrir com a Bia e muito mais". E então essa forma humilde como você vai se apresentando pela sua prática, se apresentando, se fazendo conhecer, como você fez hoje com a gente aqui, eh, vem comprovar, né, assim, que você é o que você escreve, o que a sua prática, evidencia. E por isso também o Paulo falou da sua coerência, né, você provoca esse encantamento e a gente fica querendo te conhecer, cada vez mais. Então, Palavras tão lindas, essa generosidade, esse coração aberto também, Alba, de receber desse jeito aí amoroso. E podem me chamar mais vezes que eu venho feliz. Que eu venho feliz. Gosto mais é de trocar, de partilhar mesmo. E estamos aí, o que der e vier, minha gente. Muito gostoso. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada por te conhecer. Obrigada também, Valéria, prazer enorme. A gente, eu acho que temos uma coisa muito especial na arte, na dança, e que o mundo precisa tanto, né? Que a gente tem falado de forma recorrente. E que é tudo isso que a Alba falou para você, que eu concordo com tudo, né? É muito bom que a gente conheça os pares, né, generosos, afetivos, amorosos, e que nos tragam de forma abundante, né, a, a, a abundância. Você não nos priva, né, de nenhum conhecimento, você traz com abundância, com vontade, com verdade. E isso é muito lindo, a gente percebe, a gente sente, a gente responde. Então, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, gente, de coração. Namastê.